A graça e a paz do Senhor Jesus esteja em seu coração. Nós estamos agora na aula onde nós vamos compartilhar a respeito da última igreja, a igreja de Laodiceia. Tenho certeza que seu coração já tem se aquecido com essas verdades, com esses princípios poderosos de cada uma das igrejas. E eu creio em nome do Senhor Jesus que você vai, de fato, perceber a voz de Deus falando com você através dessa aula, dessa ministração. Eu gostaria então de começar recapitulando aquilo que nós já falamos anteriormente nas aulas. Primeiro então, a igreja de Éfeso é a igreja do primeiro século. Foi a igreja que infelizmente perdeu o primeiro amor, aquele amor que de fato nós vemos o que Cristo fez por nós. Depois nós temos a igreja de Esmirna, que é a igreja do segundo e do terceiro século, aquela igreja perseguida, não é? Mas que foi fiel até o fim, não é? E temos também depois a igreja de Pérgamo, a igreja do quarto século, onde nós falamos que há o casamento entre a igreja e o mundo. E essas três igrejas, elas já passaram. Bom, mas a partir da quarta, então, nós temos igrejas que estão aqui até hoje. Temos a igreja de Tiatira, que é a igreja da Idade Média, não é? Onde nós vemos aí o estabelecimento forte mesmo do clericalismo. E temos também a igreja de Sardes, que é a igreja protestante, que resolveu a questão da doutrina, porém o coração ainda ficou frio e distante para as coisas de Deus. E falamos também da igreja de Filadélfia, que é a igreja que se avivou, que se aqueceu dos séculos 18 e 19. E por fim nós temos a igreja de Laodiceia, que é a igreja dos dias de hoje. E sobre essa igreja nós queremos compartilhar algumas coisas. Mas eu quero mostrar para você um diagrama acerca da igreja de Sardes, de Filadélfia e Laodiceia. Então aqui nós vemos que a igreja de Sardes foi aquela igreja fria, que a Bíblia mesmo diz, né, que estava vivo, mas cara de vivo, mas estava morto, não é? Então nós temos a igreja de Sardes, uma igreja fria. Depois nós temos a igreja que se aqueceu, a igreja de Filadélfia, uma igreja quente. E depois nós temos a igreja de Laodiceia, que antes era quente e agora é uma igreja morna. Então veja aqui nós vemos a ilustração dessa igreja que um dia foi quente, mas foi se esfriando. Então nós precisamos entender isso. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é viva. E como eu disse, o livro de Apocalipse é profético. Então tem ensinamentos do passado, presente e do futuro. E hoje para nós precisamos entender o que não é, ou o que nós não devemos fazer como igreja. Porque aqui a igreja de Laodiceia é para nós um contra-exemplo. Nós não podemos seguir a igreja de Laodiceia. Precisamos manter o nosso coração aquecido, cheio do fogo, cheio do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Bom, eu gostaria então de ler o que a palavra de Deus diz acerca dessa igreja. Vamos lá em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 14, diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar da minha boca. Então, aqui nós percebemos claramente que era uma igreja quente, não é? Porque a igreja de Laodiceia saiu de Filadélfia e que se tornou morta. Um dia fervorosa, mas o outro dia se perdeu ao longo do tempo. Mas o que realmente significa uma igreja morna na prática? É de fato um desejo, você pode acompanhar aqui, excessivo de agradar a todos. Quando você tem um desejo de agradar a todos, você acaba se tornando uma pessoa morna. Você fica em cima do muro. Você não está dentro
mas também não está totalmente fora. Então veja, você está no meio do caminho. Então hoje nós vivemos o que nós chamamos do politicamente correto. Então esse desejo de agradar a todos acaba desagradando a Deus. E muitas vezes nós ficamos presos às opiniões de outros. E isso é um problema. Porque nós fazemos de acordo com o que as pessoas vão pensar de nós. Mas na verdade, nós temos que fazer de acordo com a vontade de Deus. Então a vontade de agradar os homens, justamente com o desejo de agradar a Deus, nos torna então essa pessoa morna, espiritualmente. Então, deixamos de fazer o que é necessário para fazer o que outros pensam que nós deveríamos fazer. Então veja, a nossa mensagem não deve mudar por causa dos outros. Na verdade, nós teremos que continuar pregando e ensinando aquela mensagem que nos salvou, a mensagem que nos alcançou, a mensagem do Evangelho da graça de Deus. Aleluia! Então essa mensagem ela continua sendo viva em nós, deve ser transmitida através de nós, independente se as pessoas estão gostando ou não, nós temos que ministrar aquilo que Deus de fato quer que nós ensinemos, ok? Agora, saiba de uma coisa, quando nós decidimos então seguir o Senhor, buscar o Senhor, responder ao chamado de Deus para as nossas vidas, andar nos caminhos que Deus tem para nós, é inevitável que nós também vamos ter perseguições, vamos ser perseguidos. Assim como Jesus foi perseguido, os discípulos foram perseguidos, nós que estamos seguindo a Cristo, vamos também ser perseguidos. Na verdade, a Bíblia diz que o mundo nos odeia. Por quê? Porque o mundo é contra Cristo. Mas o mundo nos odeia porque, na verdade, odeia a Cristo. Ok? Então veja, nós estamos aqui para andar na contramão. Estamos aqui para andar de acordo com o que Deus de fato tem para nós. Agora, saiba de uma coisa, a Bíblia nos ensina a respeito da cruz. E a cruz vai tocar as nossas vidas de uma forma muito poderosa. E quando nós buscamos fazer a vontade de Deus, que é tomar a cruz, então com certeza nós vamos acabar aborrecendo pai, mãe, esposa, filhos e até mesmo nós mesmos. Então veja, a cruz ela toca as nossas vidas, ok? Mas nós precisamos dar a resposta correta, que é agradar a Deus e não andar na mornidão. Algum tempo atrás, eu estava ensinando acerca desse assunto, ali numa célula, e o meu filho, na época, com 9 anos de idade, estava lá. E eu falei a respeito dessa igreja que não é quente, mas também não é fria. E naquele momento, meu filho falou assim: pai, então é igual aquela brincadeira de quente e frio? Ele lembrou então dessa brincadeira aqui, talvez você já brincou, da cobra cega, né? Então que alguém está com o olho vendado aí, e outra pessoa está falando quente ou frio, de acordo com que a distância que essa pessoa que está procurando está de outra pessoa. Então quanto mais perto, né, da pessoa, ele está mais quente, quanto mais longe, então mais frio. Então naquele momento ele falou isso e eu fiquei pensando, falando, olha, acabei de ter uma revelação aqui através do meu filho, né? E isso é uma verdade. Deixa eu te dizer, quanto mais quente você é, mais próximo das pessoas você está. Quanto mais frio para as coisas de Deus, mais distante você está das pessoas. Veja o que aconteceu na pandemia. Muitas pessoas se afastaram, ficaram distantes, perderam aquela fome, aquele desejo de estar congregando, estar junto com outras pessoas, e acabaram se esfriando espiritualmente e se tornando mais distante das pessoas. Então isso é muito sério, quando nós deixamos de ser pessoas quentes, aquecidas, cheias do Espírito Santo. Deixa eu te dizer algo, fazer uma ilustração aqui.
Então, nós temos aqui esse púlpito aqui, e vamos imaginar que esse púlpito é Deus, seja Deus. E vamos imaginar que tem pessoas ao redor desse púlpito, ok? Então, o púlpito é Deus. Então, veja, eu estou aqui distanciando um pouco, mas imagina só, tem pessoas ao redor dele. Então, se todas as pessoas dão um passo até Deus, o que vai acontecer? Ao longo que eles dão 1, 2, 3, 4 passos, eles vão ficando mais perto, até que quando chega bem aqui, estão todos muito perto. Isso mostra algo. Quem está na luz mantém comunhão uns com os outros. Ou seja, quem está de fato com o Senhor vai, então, estar perto dos irmãos, vai estar perto da vida da igreja. Agora, eu sou pastor há muitos anos, eu sei às vezes a dificuldade de estar com certas pessoas, que às vezes não são tão agradáveis, não é verdade? Não é o seu caso, mas às vezes tem pessoas que são desagradáveis na sua igreja, na sua célula, né? No seu grupo familiar, e aí você às vezes não quer se relacionar, por quê? Porque às vezes tem pessoas que abusam, que fazem o que não deveriam, mas sabe de uma coisa, nós somos igreja, precisamos amar o próximo, precisamos estar juntos, precisamos acreditar uns nos outros, não podemos de fato perder a comunhão, o estar junto com a igreja, até porque a Bíblia nos adverte lá em Hebreus, quanto mais o tempo se aproxima, tempo do fim, a Bíblia diz, não deixe congregar, como é costume de alguns. Então veja, quanto mais o tempo do fim se aproxima, mais as pessoas vão querer ficar distante umas das outras. Mas nós não, nós precisamos ser uma igreja viva, uma igreja aquecida, uma igreja que quer estar junta um dos outros, em nome do Senhor Jesus, amém? Bom, mas o que a Bíblia ainda diz a respeito dessa igreja? Então nós vemos aqui, Apocalipse 3, versículo 17, é o seguinte, pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Olha a advertência que Deus deu a essa igreja. Por quê? Porque Laodiceia já é uma igreja rica, já é uma igreja abastada, tem condições financeiras, talvez é rico de conhecimento, mas não necessariamente de realidade espiritual. Então veja, a igreja dos últimos dias vai ter dinheiro, mas a questão não é essa, porque não adianta você ter isso, mas não ter de fato uma vida espiritual como Deus deseja que nós tenhamos. E o pior é quando você se acha tudo isso, só que Deus acha que você é pobre, cego, miserável, infeliz, nu. Olha os aspectos negativos, porque a soberba entrou. Isso é a respeito do morno, aquele que é morno, que não é quente e não é frio, e que a Bíblia diz que está a ponto de vomitar. Olha que expressão que Jesus usa acerca dessa igreja. Então, lembrando, a igreja de Laodiceia é a igreja dos últimos dias. É a igreja que quer agradar a todos. São aqueles que querem falar, ensinar aquilo que as pessoas querem ouvir, mas não o que elas precisam ouvir. Mas Deus dá um remédio a essa igreja. Olha o que a Bíblia nos diz. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Se pois zeloso, arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Aleluia! Então veja, um texto que mostra o remédio. Então qual que é aqui o remédio? Primeiro, nós vemos que você pode comprar o ouro na Bíblia aponta para a natureza de Deus, ou seja, Deus é a fonte de tudo.
Então, tudo que nós fazemos, ou que tentamos fazer, tem que ser com base na fonte correta. A fonte não somos nós, a fonte é o Senhor, Ele é a fonte de tudo. Você vai liderar, entenda, você não é a fonte, você é um canal. A fonte é o Senhor. E existe uma fonte inesgotável, que é o Senhor. E você é apenas o canal pela qual essa fonte inesgotável passa para outras pessoas. Isso é maravilhoso. Não queira ser a fonte, porque você não é, só o Senhor é. Entendeu? Então, Ele é a fonte de todas as coisas. Nós vemos aqui também, nessa igreja de Laodiceia, o remédio que Deus então dá é a respeito das vestes brancas. E na verdade é o Senhor Jesus que nos dá as suas vestes de justiça, as vestes de salvação, mas também nos deu as vestes de justiça. Por quê? Porque Ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos o quê? Justiça de Deus. O que é isso? Significa que você faz a obra de Deus não confiado em você mesmo, mas confiado no sangue de Jesus derramado na cruz. Essa é a verdadeira obra que Deus aceita. Se você quer viver a vida que agrada a Deus, então veja, Deus só pode se agradar do que Cristo fez na cruz. Então, não vá para lugar nenhum ou faça algo para Deus, confiado em você mesmo, nas suas obras, nos seus atos, que você acha que são justos, são puros. Não, faça confiado sempre no sangue de Jesus. Aleluia! Então a gente vê a obra de Deus, que Ele é a fonte, é o ouro. Nós vemos essas vestes brancas, que apontam para Jesus. Mas nós também vemos aqui colírio para os olhos, que é a ação do Espírito Santo. Então veja, é o Espírito Santo que nos guia, é o Espírito Santo que nos faz ver, é o Espírito Santo que nos traz revelação, é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É a obra do Espírito Santo. Precisamos ser uma igreja que depende do Espírito Santo. Mas nós vemos aqui também Deus disciplinando os filhos que ama. Então, por amor, Deus está nos disciplinando. Talvez aqui você está nessa aula já pensando em coisas que talvez você está caminhando errado, mas por amor Deus está te enviando essa palavra para que você corrija a rota, para que você se volte para o Senhor, porque esse é o desejo do coração de Deus para a sua vida. Mas, para finalizarmos, nós vemos aqui que essa igreja aqui, Jesus está do lado de fora da casa. E algum tempo ministrando sobre essa igreja, eu falei, olha, somente essa igreja de Laodiceia fala a respeito de casa. Porque Jesus está do lado de fora, batendo a porta para entrar e para cear com eles. Veja, olha que coisa mais estranha, não é? Sendo que Ele é o nosso Deus. E Ele está do lado de fora, batendo na porta para entrar, para se relacionar conosco. Quando o nosso coração está se fechado, está fechado para com as coisas do Senhor, as coisas do alto. Mas então Deus me lembrou que na verdade a igreja de Filadélfia, que é a igreja quente, aquecida, também fala de casa, mas na verdade fala de chave. E na igreja de Filadélfia, Jesus tem a chave. Mas na igreja de Laodiceia, Jesus não tem a chave. Jesus está do lado de fora. Uau! Que igreja é essa que deixou Jesus do lado de fora? Na igreja de Filadélfia, as pessoas entregaram o coração e a vida. E Jesus tem livre acesso para ir e vir. Mas na igreja dos últimos dias, na igreja de Laodiceia, a igreja está fechada. E Jesus tem que bater na porta para entrar e se relacionar. Porque quando Jesus fala para cear, Ele está dizendo, olha, eu quero ter relacionamento com vocês. Meu relacionamento com vocês se perderam, mas eu estou aqui. Eu quero me relacionar com você.
Eu quero estar junto com você. Olha a graça de Deus. Tentando se aproximar para que o homem se abra, os filhos se abram para relacionar. E por fim, então, nós temos esse texto, essa promessa. Apocalipse 3, 21. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Então aqui nós vemos, de fato, a recompensa dos vencedores. Uau! Chegamos aqui no final das 7 igrejas. E cada uma delas nos mostra um ponto em que nós precisamos sim, como cristãos, viver aquilo que Deus tem de fato para nós como igreja. Mas nessa hora eu gostaria que nós orássemos, porque eu não quero que você seja uma pessoa morna. Eu não quero ser morno. Eu tenho certeza que você que está aqui comigo nesse curso é porque você quer mais do Senhor. E eu creio que o seu coração pode ser ainda mais aquecido. Se você chegou até aqui, mas se você percebe que o seu coração está morno, então essa é a hora de você voltar o seu coração para o Senhor e dizer: Senhor, aquece meu coração novamente. Talvez você está distante das pessoas, talvez você está distante do relacionamento com os irmãos da igreja, talvez você se tornou de fato um cristão online. Sabe, não é de todo mal você ter a oportunidade de aprender com pessoas no mundo inteiro e receber da parte de Deus. Mas quando você deixa de dar, você está se tornando uma pessoa, então, morna. Então você precisa estar num grupo onde você pode receber, mas pode também dar, contribuir com aquilo que você tem recebido. Por isso, nessa hora, se você pode, feche seus olhos, vamos orar. Eu quero orar por você. Eu creio que Deus de fato quer renovar o seu coração. Eu creio nisso. Você não está aqui por acaso. Você não chegou aqui nessa aula por acaso. Foi Deus, o próprio Espírito Santo, te trouxe até aqui. Por isso nós podemos orar, na certeza de que Ele ouve a nossa oração. Pai, nessa hora nós oramos para que sejamos uma igreja viva, uma igreja aquecida. Nós sabemos que estamos no tempo do fim, mas nós queremos ser cheios do fogo, cheios do Espírito Santo, cheios da glória do Senhor. Senhor, livra meu irmão, a minha irmã, de um coração morno, distante do Senhor, mas que o coração deles sejam aquecidos nessa hora, em nome do Senhor Jesus. E aqueles que por um motivo se afastaram, possam voltar à comunhão dos irmãos, à vida da igreja, no lugar onde nós somos aquecidos, no lugar onde nós crescemos juntos, no lugar onde Deus nos leva à maturidade, ao crescimento. Por isso, Pai, nessa hora eu oro para que o Senhor aqueça o nosso coração, o Senhor nos enche de uma forma extraordinária, porque nós podemos sim ser uma igreja viva, uma igreja de Filadélfia, uma igreja aquecida. E se por algum motivo nós nos perdemos ao longo do tempo, ao longo da caminhada, que o Senhor nos leve de volta a esse lugar de um relacionamento. Nós abrimos a porta do nosso coração, nós rasgamos o nosso coração para o Senhor, para dizer: Senhor, seja o centro das nossas vidas, seja aquele que de fato nos conduz e nos guia à Tua vontade. Por isso, Senhor, nessa hora eu oro por cada um que está me ouvindo agora, para que o Espírito Santo possa trazer uma chama, um fogo no coração deles, que eles nessa hora orem em línguas, profetizem, que nessa hora eles tenham um liberar espiritual na vida deles, em nome do Senhor Jesus, porque eu sei que o Senhor tem mais, o Senhor tem mais para a vida deles, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Olha, tenha uma expectativa para a próxima aula. Vamos falar acerca do trono de Deus. Tenho certeza que seu coração vai ser aquecido de uma forma poderosa com essa palavra. E eu tenho certeza que
Deus te colocou aqui, nesse curso, porque Ele quer aquecer o seu coração, para que você aqueça outros, em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe, nos vemos na próxima aula. Não deixe de seguir o pastor Marcos Nogueira no Instagram, @marcosnogueira.usa.